Em primeiro lugar, gostaria de registrar que Brasília está passando uma séria crise com a greve dos rodoviários, a cidade está parada, né? As pessoas não conseguem se deslocar para os serviços, isso é muito ruim. Eu vou fazer uma breve fala aqui, estou indo para uma reunião com a bancada federal do Distrito Federal, representantes do Sindicato dos Rodoviários e representantes do governo do Distrito Federal, para tentarmos superar essa grave crise, porque está passando o transporte público do Distrito Federal. Hoje, pela manhã, teve o lançamento, senhor presidente, do planejamento do projeto do PIO, tá? De investimentos, né, em logística, pela presidente Dilma. Um grande projeto, uma grande proposta, né? E esse programa, ele pode fazer a redenção do Brasil na área de infraestrutura, rodoviária, ferroviária, aeroportuária e dos portos. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, quero conclamar a todos para debatermos o PIO, para debatermos esse plano de investimento de uma forma adequada, porque acredito eu que a presidente Dilma dá um salto para poder a gente chegar a uma situação em que o Brasil possa realmente alcançar padrões que possa escoar sua safra e atender sua população da forma mais adequada. Mas, senhor presidente, eu não venho aqui hoje para falar sobre esse assunto, só fiz questão de fazer essas duas notinhas, essas duas notificações. Eu venho falar sobre a questão de uma questão importante, que foi o Pentecoste que se passou na cidade de Taguatinga, aqui em Brasília, tá certo? Eu, como não pude falar antes, porque estava de viagem, estava exatamente viajando para Cuba para um seminário do Parlatino, né, para um congresso do Parlatino, e acho que o senador Regufe tem razão, acho que tem que publicar todo mundo que viaja, sim, acho que tem que suas despesas, porque eu fui no Congresso do Parlatino de Saúde e foi muito proveitoso, participei de todo o evento, amanhã vou estar relatando aqui toda essa viagem, no discurso aqui, e acho que isso é muito importante, a viagem do parlamentar, a integração, e que todos saibam para onde viajou, como viajou e o que fez, não é isso? O meu discurso, senhor presidente, senhoras e senhores ouvintes da nossa Rádio Senado, nossa TV Senado, é sobre Pentecostes. Relato de participação na celebração de Pentecostes promovida pela paróquia de São Pedro. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, subo nessa tribuna hoje com a missão de compartilhar mais um momento de renovação da fé vivido no último mês de maio. Tive a honra de participar ativamente das celebrações de Pentecostes, organizado pela paróquia de São Pedro de Taguatinga e pela comunidade Renascidos em Pentecostes. Fiz questão de estar presente aos 3 dias de festejos, promovido no Tagua Parque, dias em que tive satisfação de compartilhar com milhares de pessoas a alegria de crer em Deus. Como os senhores bem sabem, Pentecostes é uma das festas mais importantes do calendário católico. 50 dias após a Páscoa, a data rememora um momento determinante para a formação da Igreja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. 7 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desce dos céus para mostrar o poder de Deus, como nos diz a Bíblia, senhor presidente. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e repousaram sobre cada um deles, senhor presidente. A igreja nasce nesse dia, quando se apresenta publicamente aos povos e passa a difundir o evangelho movido pelo Espírito Santo. E ele passa a anunciar ao mundo a boa nova do ressuscitado, e assim dá continuidade à missão libertadora de Jesus Cristo. Nobres senadores, nobres senadoras, no dia da celebração em Taguatinga, tive a certeza de que a fé cristã está ainda hoje imbuída do mesmo vigor
em que se alimentava daqueles tempos. Mais de 1.800 pessoas trabalharam com todo o amor para receber quase 1 milhão de fiéis, advindo de todos os cantos do Distrito Federal e do país. Nesta solenidade, nesse momento de Pentecostes, tive a honra e o prazer de compartilhar espaço com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, com o vice-governador Renato Santana, com o nosso senador Romero Jucá, com o nosso senador Sarney. Todos estiveram presentes nessa comemoração de Pentecostes, muito importante para o Distrito Federal, e uma série de autoridades aqui do nossa Brasília. A palavra de Deus foi a que uniu essa legião de famílias. O padre Moacir Anastácio, a quem eu homenageio aqui, da paróquia São Pedro, contribuiu mais uma vez para essa grande celebração, pregando com sabedoria que lhe é própria, Sempre me emociono ao lembrar a história desse missionário, que saiu do interior do Ceará aos 17 anos de idade, senhor presidente, sem qualquer estudo, para chegar a Brasília e formar-se um erudito, versado como poucos no cristianismo. Sua obra evangelizadora gerou muitos frutos. Um deles é o trabalho do músico Salvador Neto, que integra a comunidade Renascidos em Pentecostes e lançou seu mais novo disco no evento do mês passado. Senhoras e senhores, o tema dos festejos este ano faz referência ao livro de Jó. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram em Pentecostes. Quero dizer aqui que meus próprios olhos viram a força da fé cristã nesses dias de celebração. Vi o júbilo daqueles que encontram a palavra de Deus e fizeram questão de comemorar essa graça. Eu queria, terminando, falta um parágrafo aqui para terminar meu discurso, relatar agora a minha indignação com essa questão que aconteceu na parada gay, na última parada gay. Eu acho um absurdo esse desrespeito com as famílias, esse desrespeito que foi feito com as religiões. Acho que todos nós temos que respeitar as religiões, seja católica, evangélica, budista, seja espírita, qualquer religião merece respeito. Nós moramos num país laico e esse desrespeito que foi feito com a cruz, lá numa parada que era para discutir exatamente o fim da intolerância, para discutir exatamente a irmandade entre as pessoas, não foi legal. Acho que os responsáveis devem dar explicação a essa situação e isso não pode continuar. Inclusive com a questão, acho que a gente que defende a família, que defende uma sociedade mais justa, não podemos compactuar com isso. Santo Afonso nos ensinou que o Espírito Santo é um amor de Deus, derramado em todos aqueles que acreditamos no ministério de Cristo. Sua luz nos ilumina e sua caridade abraça nossos corações. Por isso, é isso que eu desejo a todas as mulheres e todos os homens de boa fé que hoje me escutam. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e que Deus esteja sempre conosco. Obrigado.